Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que vocês vão estar podendo assistir essa pequena palestra aqui que eu preparei para vocês, mas independente do horário, espero que seja um conteúdo que traga um pouco mais de conhecimento sobre holding familiar ou holding familiar. Um pouco pesado. Vamos falar sobre planejamento familiar patrimonial, o planejamento patrimonial familiar. Mas eu quero dizer que primeiro é uma grande alegria aqui poder ver vocês, né, assistindo essa minha palestra. Espero que o conteúdo seja bastante proveitoso. Também quero aqui me apresentar dizendo que eu sou advogado, especialista em planejamento patrimonial familiar, e a gente atua nessa área do escritório pensando no bem da família. E o que eu queria começar a dizer para vocês é sobre o tema, tá? Que eu sugeri, que chama Um Gesto de Amor para os Filhos, ou Um Ato de Amor para os Filhos. Por quê? Você ama seu filho de verdade, se você tem total carinho, aquele gesto puro de amor para com seus filhos, você vai prestar bastante atenção nessa palestra e ver o que eu tenho para dizer pode repercutir na vida deles. Essa palestra vai mudar alguma coisa na vida de vocês? Não, mas ela vai, certeza, ela vai transformar a vida dos seus filhos, tá? Bom, por que eu falo isso? Porque essa palestra tem um cunho de desmistificar o conhecimento, né? Como funciona um sistema de planejamento familiar, um planejamento patrimonial familiar. E dizer também que esse sistema, ele está na mão ainda, nem que seja por um breve período, porque a gente aqui vai tentar tirar isso somente daqueles bilionários, né, daquelas pessoas afortunadas, dos grandes bilionários, tá? Por quê? Porque os grandes escritórios, as grandes bancas de advocacia, elas sempre tiveram interesse em esconder isso da população, das pessoas que possuem bens, não esses afortunados, esses bilionários. Por quê? Simples, para não chegar ao conhecimento de todos e para que todos tenham acesso a isso e não mude, não comece a mudar esse pensamento, né? Então eu prometo também que vou tentar tirar o máximo possível, vou excluir, né, do nosso vocabulário aqui o juridiquês, tá? Vou tentar trazer o conteúdo de uma maneira sucinta, objetiva e que contém uma linguagem simples para vocês poderem entender, tá? Bom, continuando, o que eu posso dizer para vocês? Eu vou mostrar que vocês, quando partirem dessa vida, não vão deixar os filhos de vocês em maus lençóis, não vão deixar os filhos de vocês passando por uma tremenda enrascada, tá? E não vão rebaixar os seus filhos de classe social. Como assim, Felipe? Pois é, normalmente o que acontece, tá? Quando vocês partem dessa e deixam o patrimônio, deixam bens para os filhos, se você não tiver um planejamento patrimonial sucessório eficaz, certamente seus filhos vão passar aperto na hora de receber esses bens, tá? Por quê? Porque nem sempre eles vão estar preparados para arcar com os custos de um inventário, que é absurdamente caro. É vergonhoso o que o governo faz. Ele apunhala você e tira uma parte sem fazer absolutamente nada. E o que eu vou mostrar para vocês, que esse sistema de planejamento ele é totalmente acessível, tá? Para todas as famílias que possuem bens. E, na verdade, o principal motivo da palestra
é dizer que esses bens podem perpetuar, eles podem ficar na família sem que seus filhos percam nenhum bem e não percam dinheiro, não fiquem pagando impostos absurdos para o governo. Isso é meio que nojento, esse sistema, né, de imposto que o governo cria, e não só em São Paulo, mas a nível de Brasil, né? Mas principalmente falando aqui de inventário. Então o que eu quero deixar claro que esse patrimônio ele vai perpetuar se você quiser, e você, que eu digo, não vai mudar nada a sua vida, isso não vai mudar como você faz a gestão dos seus bens, como você controla seus bens, seu dinheiro, mas você vai transformar a vida dos seus filhos, isso eu tenho certeza, tá? Por quê? A pessoa física morre, né? Um dia todo mundo vai embora, e a pessoa jurídica não, a pessoa jurídica ela tem condição de perpetuar isso por gerações e gerações, tá? Então é isso que eu quero passar para vocês. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta, pensa aí a respeito disso. Esses bens que vocês construíram, que vocês adquiriram aí ao longo da vida de vocês, foi com suor, foi com sacrifício? Responde para mim, se sim. Se sim, eu tenho certeza que você precisa ficar aqui e escutar o que eu tenho para te falar, tá? Mas agora eu vou pedir uma outra coisa também. Se vocês puderem pegar o celular, deixar ele no vibra, virado para baixo, para não perder muita atenção, né? Só se a palestra estiver muito chata realmente, e se esse assunto não for de seu interesse, tudo bem, você pode sair, não tem problema nenhum, mas eu tenho certeza que você vai se arrepender se você não ir até o final da palestra, tá? Então vamos lá, desliga, põe no vibra, põe ele de cabeça para baixo, né? Deixa ele lá quietinho e presta atenção no que eu tenho para falar aqui para vocês. Vejam, eu não estou aqui para vender nada para vocês, tá? Essa palestra ela me proíbe, a própria Ordem dos Advogados do Brasil ela proíbe qualquer tipo de venda, tá? Eu não posso fazer captação de cliente, eu não posso vender nada, então o meu interesse não é vender nada para vocês aqui. O meu interesse é passar informação para vocês, ok? Por que informação? Quanto mais eu informo as pessoas sobre o sistema de planejamento patrimonial familiar, mais as pessoas têm a possibilidade de deixar os filhos numa situação com legado, né? Porque, pensa, já é difícil para os filhos aquela perda emocional, perda de um pai, de uma mãe, ainda vai ter mais esse encargo, né, de uma perda patrimonial, porque ele sabe que vai ter que abrir inventário e vai se deparar com uma série de coisas. Aí, por exemplo, no meu escritório, imagina, o cliente vem aqui, o seu filho me procura para dizer, olha, doutor, eu quero fazer um inventário, quero abrir o inventário do meu pai que é falecido, tá? Ele já vem com uma dor, né? Ele já vem com esse sentimento de perda. Aí ele vem aqui no meu escritório, eu falo para ele, ok, a via de regra é o inventário judicial ou extrajudicial, cartorário, enfim. Agora veja que ele procura o escritório de advocacia e provavelmente se ele não fez uma reserva através dos seus pais, através de você, né, certamente ele vai perder uma bagatela, tanto de imposto, quanto de honorários, quanto de escritura, quanto de cartório, de certidão e por aí vai. É uma porrada de dinheiro que vai embora e que seu filho, na hora que a gente vai passar isso para ele, certamente, se ele não tem o dinheiro guardado, ele vai ter que se desfazer de algum bem, tá? Então vamos lá, eu vou tentar passar um pouquinho do que seria isso, tá? Primeira coisa, o teu filho chega aqui no escritório e vem falar, doutor, preciso abrir inventário, tá? Primeiro passo, nós como advogados, a gente tem uma tabela do OAB que a gente tem que seguir, tá? Então vamos supor que o imóvel deixado foi imóvel de R$1 milhão, tá? Bom, nosso escritório ele tem uma política que nós aqui temos já 15 anos de experiência, né, no escritório, então não somos os advogados recém-formados, tá? A tabela do OAB, ela fala que é permitido ao advogado cobrar de 6 a 10%, tá? Sobre o inventário. Então, sobre os bens, né, que foram deixados,
é um valor de 6 a 10%. A nossa política do escritório, como não somos advogados recém-formados, a nossa política aqui fica entre 7 e 8%, ok? Então, veja, teu filho com esse montante, ele já deixa no escritório de advocacia uma bagatela de 6 a 10%, já é uma fatia enorme que está indo embora entre 60 mil a 100 mil reais, tá? Aí vem a questão do imposto, tá? O imposto, ele é cobrado à base de 4% aqui no estado de São Paulo. É o imposto chamado ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação, tá? Então veja, mais 4% sobre esse valor. Então, 4% sobre 1 milhão, faça as contas. 40 mil reais, ok? Mas não fica só por aí. Aí você vai ter, na verdade não, se você faleceu, você não vai deixar mais nada. Você já passou esse legado negativo para os seus filhos. Então, eles vão ter que se preocupar ainda em torno de 5 mil reais com certidões, mais escritura, mais uns 3.500 reais, taxas, emolumentos se o processo for judicial e por aí vai, tá? Bom, a gente tem uma conta aqui, vamos recapitular a conta. Entre 100 mil, chutando, né, o limite máximo de honorários, mais 40 mil de imposto, mais certidão, mais escritura, em torno de 150 mil reais, tá? É uma conta aproximada. Eu tenho os números aqui, mas acho que não seria o caso de a gente entrar especificamente nesse montante. Eu vou te passar um valor muito próximo da realidade, tá? Bom, então vamos lá. O que vai acontecer? Seu filho vai falar assim, doutor, eu não tenho dinheiro. Não tenho esse montante para pagar os impostos, nem os honorários, nem certidões, nem escritura. O que ele vai ter que fazer? Vender o imóvel, né? E não é só isso, ele vai ter que vender o imóvel com deságio. Por quê? Porque, veja, o imóvel vale R$1 milhão. Ele vai conseguir vender esse imóvel com deságio de 20% ou mais até, dependendo da região, da situação. Nós vamos falar aqui em torno de 20% de deságio. Bom, de 1 milhão, ele vai receber uma cota de 800 mil reais. Por que 800 mil reais? Quem é que vai comprar esse imóvel? Veja, teu filho está morando lá dentro desse imóvel. Quem é que compra um imóvel com alguém morando dentro? Ele não vai poder fazer nada enquanto tiver alguém lá dentro. Então, por isso que quem é esse comprador? É um investidor. Investidor, porque ele pode esperar, ele não vai morar naquele imóvel. Ele tem outros imóveis, ele vive disso, ele compra e vende imóveis. Então, ele sabe que ele não tem necessidade, ele sabe que ele vai esperar o inventário ser resolvido para depois ele ir lá e fazer ter a posse do imóvel, tá? Então, ele já oferece um valor com deságio, né? Para quê? Teu filho vai dar, recebe um sinal, né? Para que esse sinal sirva para pagar o inventário, tá? E aí sim, lá na frente ele recebe o valor restante, né, da compra e venda, mas porém já perdeu aí mais uma bagatela de 200 mil reais, tá? Então vamos recapitular lá uma conta, 200 mil de deságio que ele já perdeu do imóvel que vale 1 milhão, uma média dos 100 mil que eu falei de honorários, pode ser um pouco exagero, mas dependendo do caso, tem escritório que cobra isso, ou pode ser o valor de 6%. E veja, eu não posso, no meu escritório, eu não posso cobrar um valor aviltante, um valor menor do que isso. Porque existe uma tabela de honorários da OAB que me proíbe todos os advogados de cobrarem um valor menor do que aquele estipulado pela própria OAB. Isso, se eu vier a fazer por um valor menor, isso pode me gerar um processo disciplinar, pode me gerar uma sanção, me gerar problemas com a minha instituição, né? E que isso acarreta aí problemas graves dentro do meu escritório e para minha vida pessoal, que eu não quero passar por isso, tá? Então qualquer advogado, tá, fazendo essa cobrança por um valor menor aviltante é proibido, não pode fazer isso, tá? Então vamos lá, 200 mil reais a título de deságio, os 100 mil reais que eu falei, estou arredondando, de honorários, mais 50 mil reais a título de imposto, escritura e certidão. Veja, 50 mil com 40 mil, foram 90 mil,
mais 100 mil, mais 200 mil. Então são 390 mil reais, ok? Ó, o imóvel valia R$ 1 milhão. 1 milhão. Nessa bagatela, nesse processo de inventário, seu filho já perdeu 390 mil reais. Tá bom. Para por aí, Felipe? Não. Por quê? Porque quando você adquiriu aquele imóvel lá atrás, você pagou por esse imóvel 300 mil reais, né? Pô, teve o boom imobiliário, teve uma supervalorização de imóveis no Brasil. O que isso ocasionou? Ocasionou que o imóvel vale R$ 1 milhão. Comprei lá ele em 2000. Hoje ele vale R$ 1 milhão. Então o que vai acontecer? Teve um ganho de capital, porque teu filho precisou vender a 800 mil, só que você comprou a 300 mil. Então teve uma diferença aí, né? De ganho de capital que você vai ter que pagar, seu filho vai ter que pagar por isso, tá? Então, mais essa diferença, tá, de ganho de capital, porque você tem que pagar imposto de renda sobre esse valor, tá? Então, lamentavelmente, esse valor vai ser cobrado e não tem escapatória, tem que pagar. Bom, quanto que é essa diferença? Você comprou por 300 mil, vale 1 milhão, foi negociado 800 mil. Na pior das hipóteses, essa diferença de ganho de capital de 300 mil para 800 mil são 500 mil reais que você vai ter que calcular imposto sobre esse valor, tá? Quanto vai representar isso? Vai chegar aí na casa do montante geral da perda patrimonial do seu filho na margem de 500 mil reais. Então, vamos recapitular mais uma vez. Você deixou um patrimônio de R$ 1 milhão para o seu filho. Só que com essa sistemática toda podre do Estado, o que vai acontecer? Seu filho só vai ter 500 mil reais para comprar outro imóvel. Por isso que eu falei. Seu filho vai ser rebaixado de classe social porque o imóvel de 1 milhão de reais, ele quer morar na mesma região, no mesmo bairro, ele não acha por 500 mil reais o imóvel. O que ele vai acontecer? Ele vai se afastar, ele vai para as periferias, ele vai para um lugar mais distante, vai para um lugar onde seja mais barato e ele consiga comprar um outro imóvel com esse valor. Tá? Então, é isso que dói, é isso que o Estado quer, é isso que o governo quer, que você não saiba desse sistema. As grandes bancas não querem que você saiba desse sistema. Tá? Por quê? Quem ganha com isso? O Estado ganha com isso. Ele mordeu praticamente 400 mil reais do seu imóvel, do seu bem. Você percebeu? Você entendeu que você fala, Felipe, como assim? Pois é, por isso que você tem que fazer esse planejamento em vida e não deixar esse legado horroroso para o seu filho, que é nojento esse sistema, tá? E eu não quero mais que as famílias, os meus amigos, os meus clientes, eles passem por isso. Não tem necessidade de deixar essa dor já emocional da perda de vocês, passar isso para o filho. É terrível, é terrível. As famílias acabam se desestruturando. É lamentável tudo isso. Veja, até agora parece que eu passei só a parte ruim disso tudo, né? Mas calma que não é assim. Tem como resolver? Tem. Como que a gente faz isso? Através do sistema que eu vou demonstrar para vocês. Através do sistema de planejamento patrimonial familiar, que é nada mais que uma holding familiar. Tá? Como você começa com isso? Como que a gente começa? Começa na mudança de paradigma das pessoas, o que elas pensam. Você precisa mudar a sua cultura. Bem, então, resumindo, dá para você resolver. Basta você querer mudar o seu paradigma, mudar a sua cultura, e o sistema que eu ofereço para vocês, o que a gente passa a título de informação, como conhecimento, é o sistema de holding familiar. O que é isso? Você vai constituir uma empresa, constitui-se uma empresa que não faz nada, absolutamente nada. Você vai
pegar todo o seu patrimônio, e vai colocar dentro daquela empresa. Ela vai ser um cofre, ela vai guardar todo o seu patrimônio, tá? Para que quando você vier a falecer, você vai colocar lá os seus herdeiros, vai colocar seus filhos, vai fazer a divisão do que é necessário, colocar as cláusulas de proteção necessárias e você não vai deixar de ser dono dessa empresa, desses bens. Não muda nada, tá? Não muda nada. Você continua sendo dono, você continua gerindo, seus filhos não vão poder fazer absolutamente nada, não vão poder vender, né, esses bens que vão estar constituídos, lá guardados nesse cofre. Somente você e sua esposa, ou você e seu esposo poderão realizar qualquer tipo de alteração, qualquer tipo de venda, qualquer tipo de negócio dentro desse cofre, dentro dessa empresa, tá? Então, não adianta, o filho vai querer vender a cota dele, não pode, só vai poder vender a partir do momento que você e seu esposo, você e sua esposa vierem partir desse mundo. Aí sim, automaticamente, a empresa passa a ser dos filhos. E dentro dessa empresa já existe uma possibilidade, já existe uma coisa concreta chamada de acordo de sócios, né? Um contrato de acionistas dentro já da empresa para que as coisas se resolvam. Como que vai ser, quem que vai ficar com o quê, quem fica com bem, quem fica com o outro. Então estaria tudo resolvido dentro desse sistema que eu ofereço, que eu apresento para vocês como uma solução. E outra, a garantia desse sistema é 110% de segurança, tá? Não é nem 100%, é 110% de segurança. Não é maracutaia, não tem nada que desabone, tá? E a vantagem de tudo isso, tá? É eficiência tributária. Eficiência tributária. O que é isso? Quando você constitui essa holding familiar, tá? Quando você constrói esse sistema de planejamento patrimonial, o que vai acontecer? A lei diz que existe uma imunidade tributária para esse tipo de situação. Quando você constitui, você integraliza cotas de uma pessoa física para uma pessoa jurídica, tá? E o que vai acontecer? Você não vai pagar ITBI. Você não paga ITBI. Doutor Felipe, mas e o ITCMD? ITCMD existe também na lei que você, a partir do momento que você transfere bens imóveis, existe a incidência do imposto, mas a gente não vai transferir um bem imóvel, a gente vai fazer uma transformação, uma cessão de cotas sociais. Cota social é um bem imóvel, então não tem a incidência do ITCMD também. Veja, algumas situações a gente precisa consultar a própria região, o próprio local onde está inscrito, onde está averbado, né, esse imóvel, para a gente poder dar maiores elementos, mas em tese, regra geral, quase que 100% do Brasil, a regra é a mesma. Bom, gente, passado esse cenário, quero agradecer imensamente aqui todos vocês, a participação, e digo que quem assistiu essa palestra, tá? Quem assistiu essa palestra e realmente está interessado em mudar esse paradigma, mudar essa cultura, sai fora do inventário, sai fora do poder judiciário, que é lamentável, desgostoso ver o que o Estado faz com a família, tá? Quem realmente tiver interesse, siga nossas redes sociais, YouTube, Minuto com Hold, nosso canal do YouTube, tá? As redes sociais do escritório MLM Advogados, o meu perfil do Instagram também, Felipe Lemos Magalhães. Vocês vão achar bastante informação, bastante coisa interessante, vídeos, postagens sobre esse assunto que eu trago para vocês, tá? Então, quem realmente estiver interessado, tá? O que eu posso fazer é uma
é uma política do escritório, tá? Quem assistir, a gente consegue fazer uma sessão de viabilidade, tá? Que a sessão de viabilidade para o escritório ela custa